Hi guys, ladies and gentlemen, hello my little friends, como dizia o Scarface. Recentemente eu tenho me deparado, eu tenho estudado com alguns assuntos que eu digo assim, que chegou até mim, o universo trouxe até mim, digamos assim, que tem relação com espiritualidade, física quântica, filosofia. Quando eu digo filosofia, é porque é como se várias pessoas ao longo da história estivessem falando a mesma coisa em linguagens diferentes. Aristóteles, Platão, Jesus Cristo, Buda. E que é o entendimento, primeiramente, do que é Deus, e segundo, sobre, sobre mente, mentalidade, essas coisas, e como entender essas coisas pode mudar a sua vida. Porque quando você ainda não se depara com essas coisas, é como se você tivesse em um estado de inconsciência. É como se você tivesse brotado aqui nesse planeta, mas você ainda tivesse inconsciente, sabe? Você é um zumbi. Você é um zumbi, sabe? Primeiramente, eu não quero parecer um especialista aqui. Eu quero compartilhar essas coisas com vocês como se eu estivesse aprendendo junto com vocês, como se eu fosse um aluno também, um aprendiz da vida. Eu não quero me colocar aqui como um especialista, primeiramente, tá? Eu quero compartilhar essas coisas, como eu acabei de dizer, como se fosse numa conversa. Porque eu acho que eu consigo fluir melhor dessa forma do que me colocando como um especialista. Porque qualquer assunto que você queira estudar, que você queira se tornar um especialista, é só você ler sobre aquele assunto durante 5 anos. E em 5 anos você se torna um especialista sobre aquilo. Mas não é o que eu quero aqui, como eu acabei de dizer. Então, recentemente, geralmente um grande desperte vem com o caos, né? É a ordem surgindo do caos. O antigo mundo se destrói e um novo mundo se constrói na sua frente. Nada é por acaso, quer dizer. Vamos com calma, peraí. É... Às vezes, pro novo renascer, o velho. Pro novo renascer, o velho tem que morrer, né? Eu não falo de pessoas nem de coisas físicas. Às vezes é complicado falar sobre esses assuntos porque eu não sei se não é todo mundo que está preparado para isso. Não é todo mundo que tem essa maturidade, essa não é todo mundo que está nesse estado de consciência como se tivesse preparado. Só lembrando que eu não tô falando que existem pessoas melhores que outras. Não, não existem pessoas melhores que outras. É como se todos nós estivéssemos sendo lapidados. Cada um está no seu próprio processo, mas todos vão chegar nesse mesmo entendimento. Isso é inevitável. Isso é inevitável, cara. Todo mundo vai chegar nisso. Todas as, todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Então, então, primeiramente, a primeira coisa é o entendimento do que é Deus, que está no livro da Bíblia, lá em Gênesis, que a Bíblia ela é um livro de consciência, ela é um livro de expansão de consciência, só que está em códigos. Por que foi escrito dessa forma? Que era para os profanos não profanarem esse conhecimento, tá? Primeira coisa em Gênesis, que haja luz, né? Ou seja, foi um verbo, foi uma frequência, porque se você colocar a mão na frente da sua boca, tudo vibra, você sente uma vibração. Tudo, em essência, é frequência e energia no mundo espiritual, digamos assim. É uma frequência. Aqui no mundo físico, é a partir do átomo. Por que que o 666 é o número do homem, o número da besta, é o número da matéria? Satã é Saturno, vem de Saturno, certo? Porque um átomo ele tem 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons, ou seja, 666 é o número da matéria. Mas o átomo, ele é 99,9% espaço vazio, espiritual, digamos assim. Só 1% é matéria.
Então nem tudo que do que tu vê é um reflexo do teu estado interno, do espiritual, digamos assim. Tem uma lei muito antiga que veio desde lá do Antigo Egito com Hermes Trismegistus. Esse bicho, isso é uma opinião pessoal, pra mim ele foi uma alma reencarnada aqui de um outro planeta mais desenvolvido. Ele era um alienígena. Pra mim, isso é pessoal e eu acredito muito nisso. E a física prova, mas prova que essa porra é verdade, prova que isso é real, que isso existe. E ele trouxe esses conhecimentos que foram as 7 leis herméticas. Primeira lei, tudo é mente. Eu quero focar na lei da correspondência, ou o princípio do espelho. Mas, primeira lei, tudo é mente. Como assim? Tudo surgiu a partir do pensamento de Deus, digamos assim. Tudo que você está vendo aqui, atrás de mim, por exemplo, antes surgiu primeiro na mente de uma pessoa. Essa garrafa aqui, antes ela surgiu na mente de alguém. Essa estante aqui, antes dela existir aqui, antes ela estava primeiro na mente de alguém. No mundo das ideias, como diria Platão. E olha uma coisa interessante sobre tudo é mente. Você pode acessar uma mente de alguém lendo um livro, porque essa pessoa ela solidificou o pensamento dela aqui. Então, quando você lê esse livro aqui, em tese, você tá acessando o pensamento dessa pessoa. E isso é real, porque tudo é frequência e energia, né? Deus é essa frequência primordial de onde surgiu todas as coisas, lembra? Que haja luz e houve luz, foi uma frequência, cara. Opa! Então, você pode acessar todas as coisas. Espera aí que eu me perdi um pouquinho que o livro caiu aqui. É... Você você tem acesso a tudo, porque tudo já existe. Você só precisa sintonizar essa frequência. Você não está separado da criação, você faz parte da criação, entende? O- Quando Jesus diz, vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. O vós sois deuses. Como é que ele ia falar para aquelas pessoas que elas também têm esse poder de co-criar as coisas? Na física quanticamente falando, né? Então ele usava termos que faziam sentido na época porque eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Olha só, o faraó, ele diziam que ele era um deus encarnado aqui na Terra, né? Mas ele fazia um ritual para chegar nesse estado de apoteose, um status de Deus. Só que se você. Só que ele não era diferente de você e de mim. Nós todos somos iguais. Nós todos fazemos parte da criação. Deus habita em nós, porque existe o átomo é tudo, tudo é frequência e energia. Só que toda vez que você coloca alguma coisa acima de você. Esse vídeo tá sem roteiro, tá? Eu só tô expressando várias coisas que eu tô aprendendo recentemente. Então, toda vez que você coloca alguma coisa acima de você, você está transformando aquilo num bezerro de ouro, mais ou menos. Você você está se colocando abaixo daquilo, pelo simples fato de você estar, de certa forma, adorando aquilo. Só que, só, só que, caralho, tem que ter um roteiro, porra. Mas assim, onde é que eu tava? Não importa quanto tempo esse vídeo vai levar, não importa. Antes de fazer os vídeos, antes eu ficava um pouco ansioso e às vezes eu não conseguia transmitir a mensagem de fato. Mas agora eu vou ficar relaxado, falei, não falei, e dessa forma eu consigo fluir melhor, sabe? Então, assim, tudo que você quer já existe porque tudo é frequência e energia. Tudo já existe, certo? A gente dá um nome para isso, que é o campo acártico. É como se fosse o Google Chrome do universo. Eu vou sempre dar o exemplo do Michael Jackson, ou então do. Eu vou dar o exemplo do Michael Jackson agora, tá? Ele tinha uma ideia no meio da madrugada, ele ligava pra galera que trabalhava com ele pra eles irem pro estúdio naquele mesmo momento. E a galera ia. E gravavam e botavam em prática a ideia e o mental se tornava concreto.
E aí o pessoal do estúdio falava, mas por que a gente não esperou até outro dia? Ele falava, não, porque se nós esperássemos até outro dia, o Prince, que era um concorrente dele na época, né, uma outra estrela pop lá, teria a mesma ideia e colocaria em prática primeiro que ele. Isso faz total sentido quando a gente entende que tudo é frequência e energia e que tudo já existe. E que existe esse campo acártico, que é como se fosse o Google Chrome do universo, que você faz um download, você acessa isso quando você está preparado, digamos assim. Como que você acessa isso? Como que você acessa todas as informações do universo? Como é que você tem acesso à mente de qualquer pessoa que você quiser? Assumindo o eu sou, que, caso você não saiba, é um dos nomes de Deus. Vós sois deuses, então tudo que você fala depois de eu sou reprograma a sua mente. Você se torna aquilo. E para você materializar qualquer coisa na sua vida, seja lá o que for, antes primeiro você é. Você é e as coisas vêm. Por isso que tem gente que ganha na loteria e perde tudo, porque ela não é aquilo. A mente dela não tem capacidade para sustentar aquilo, porque não foi uma coisa construída. Foi um milagre, digamos assim. E aí ela acaba perdendo tudo porque ela não era. Então é o eu sou. O eu sou é muito poderoso, guarde isso, tá? Então, às vezes, a nossa vida tá uma merda. E a gente não sabe por quê, né? A gente não sabe por quê. Meu Deus, por que coisas ruins acontecem comigo? Que sou uma pessoa certinha, faço tudo certo, e mesmo assim, e tem gente que faz várias coisas ilícitas, ou são pessoas que fazem coisas negativas, digamos assim, porque o Deus, o universo, ele não tem moral. Ele responde ao teu estado vibracional. Se você se sente feliz, ele vai corresponder à sua felicidade. Ele vai te dar mais motivos para ser feliz porque você está emanando aquilo. Porque existe um campo eletromagnético em volta da gente que emite atrai coisas. Emana, magnético atrai. Então, Deus não tem essa moral de certo e errado. Ele só responde ao teu estado vibracional. Então, onde é que eu tava mesmo? Por isso que tem um roteiro. Mas eu acho que fazer sem roteiro torna a coisa mais humanizada. Mas eu vou começar a fazer vídeo com roteiro, tá? Às vezes eu uso roteiro, mas eu não acho. Só que tem que ter um pouco de alma, entende? Eu tenho que colocar a alma nesse negócio aqui. Porque não existe certo e errado, cara. Todos nós fazemos parte de Deus. Estamos nos manifestando aqui. Somos manifestações do todo. E toda vez que tu tira algo do teu coração e expressa para fora, aquilo é um tesouro. E não é certo nem errado. Aquilo é mais valioso do que prata e ouro, tá? Só seja você, o divino se manifesta na espontaneidade. Lembre-se disso. E assim, você quer. Aqui, ó. Acessei a mente. Deixa eu ver aqui. Dessa pessoa aqui. Cadê? O poder do agora. Aqui, ó. Acessei a mente do Eckhart Tolle. Não sei, o autor do Poder do Agora. Eu vou tentar colocar em prática tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, toda a alma dele que ele colocou aqui. Somos expressões do todo, estamos nos manifestando aqui, é o todo se experienciando aqui. A única coisa que pode nos impedir de nós chegarmos aonde nós queremos é o que a gente acredita sobre aquilo. E Jesus falava sobre isso, lembra? Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha, parta-te daqui para acolá, e a montanha vai. E literalmente vai. Fé. O que é fé? Fé é acreditar. E como que você acredita? Você sabendo, conhecendo aquilo. Porque se você sabe, você acredita, você tem fé, correto? Você acredita. Olha só essa palavra, você acredita. Agora a gente entra no princípio do espelho, ou o princípio da correspondência, que foi como Hermes Trismegisto chamou.
Hermes Trismegistus foi esse ser humano, esse alienígena, essa alma que veio de... Eu acredito que ela veio de fora, ela reencarnou aqui e trouxe esse conhecimento pra gente, para ajudar a humanidade a evoluir. E ele trouxe esse princípio que é uma lei universal, que é a lei da correspondência, que é tudo que está acima é como que está abaixo, e tudo que está abaixo é como que está acima, tudo que está dentro é como que está fora, e tudo que está fora é como que está dentro. Somos um microcosmos do macrocosmos. Se você quer estudar as estrelas, comece estudando primeiro você mesmo, entende? Ou seja, o mundo é um reflexo do seu estado interno. Quando eu começo a falar essas coisas, eu fico preocupado do pessoal não conseguir me entender direito, sabe? Porque não foi de uma hora para outra que eu aprendi essas coisas aqui. Eu não vi um videozinho na internet e comecei a regurgitar as informações que eu aprendi lá. Não, eu comecei a estudar, eu li aquele livro O Caibalion, eu vi outras pessoas falando, e eu comecei a estudar, eu fui buscar, né? Batei, e a porta vos abrirá. Eu achei muito interessante tudo isso e eu queria ir mais a fundo, porque eu achava que as coisas eram muito mais do que apenas o que a religião, do que o dogma religioso diz pra gente, do que é a realidade de como as coisas funcionam. Então eu comecei a ir atrás. E isso já tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, já tem uns 5 meses já. Então, e olha, quando tu faz uma faculdade, dependendo da faculdade, tu sai de lá depois de 4, 5 anos. Lembra que no início do vídeo eu disse que se você quiser se tornar um especialista, tu tem que ir estudando 5 anos sobre o assunto, tu se torna um especialista? Então não é de uma hora para outra. Mas eu vou usar esses termos aqui porque você já vai se acostumando com eles, tá? Então a lei da correspondência é isso. Ela diz mais basicamente isso, que o mundo é como se fosse um reflexo do seu estado interno. Você só vê a matéria, a sua realidade, ela corresponde ao seu estado vibracional. Lembra que Deus é frequência? E você emana e atrai as coisas? Então a sua realidade ela é um reflexo do que você está sentindo, das suas emoções. E nos últimos meses, quando eu estava aprendendo isso, antes de saber de tudo isso, de espiritualidade, eu já estava perto de despertar, digamos assim. O que significa isso, despertar? É entender simplesmente que você é um com o todo, que você faz parte de tudo, porque é o todo, ele é tudo. Lembra que na matéria existe o átomo e o átomo é tudo? Desde o seu fio de cabelo, desde sei lá, uma caixa de papelão, uma pedrinha na rua, tem átomo. Então tudo é o todo. Onde é que eu tava mesmo? Ai, meu Deus. Você faz parte de tudo. Então, ai, ai. É muito mais profundo. Peraí. A minha mente tá a milhão. As coisas têm que ser. Eu tenho que organizar o vídeo em roteiros. Porque senão eu fico despejando vários tipos de conteúdo em cima de vocês. Mas se inscreve no canal, porque tudo começa a fazer sentido com o tempo. Eu não sou o único que tá expressando essas coisas aqui. Não sou o único, claro que não. Mas na nossa geração agora muitos outros estão despertando isso, que essa é a palavra. Despertar é isso. É você saber que você é um com o todo, que você não se identifica mais com essa realidade. Você sabe que isso daqui é uma ilusão. Já dizia o Salomão, né? Tudo é ilusão. Não porque não existe, mas porque é passageiro. Então, é o poder do agora, né? É o eterno agora. Então, como que você vai mudar? Agora a gente vai chegar nessa parte. Como que você vai mudar a sua realidade de fato? Que você para melhor, né? E não só para pior, como você já estava fazendo, porque você é um co-criador que a física quântica fala, né? Só que quando você não sabe disso, você está co-criando, só que co-criando por negativo, sabendo disso ou não sabendo disso, querendo ou não querendo. Porque e o que é que faz você co-criar? O que é que faz você manifestar, como diz na espiritualidade? É é o que você acredita, porque se o que você acredita se torna concreto, você atrai aquilo para você.
Então, basicamente, geralmente, quando você tem essa concepção, aos 30 anos, digamos assim, é como se você tivesse passado metade da vida aprendendo coisas que colocaram na sua cabeça e metade da vida desaprendendo, entende? Você tem que ressignificar seus sistemas de crença. E geralmente esses sistemas de crença, eles são colocados na nossa mente pelos pais, e os pais foram. E olha só que interessante. Os pais foram programados por outras pessoas. Então eles estão só regurgitando programações como se fosse um programa de computador mesmo. Que estão instalados na mente deles. Eles estão instalando em você de volta. E não é culpa deles, é só a programação deles. Mas agora você está sabendo disso. Então, a gente é programado pelos nossos pais, pelos nossos professores, que eles trabalham também pro sistema. Se eu soubesse disso antes, eu tinha saído antes da escola, aquele hospício. Aquele hospício, lixo da Matrix. E pelos pastores, pelos padres. Eles que formam o nosso sistema de crenças. E a gente cresce acreditando nessas coisas. Então a gente tem que rever essas coisas. Se a gente quiser mudar a nossa realidade. Porque lembra o princípio da correspondência? Que o que está dentro é como o que está fora? O mundo é um reflexo do seu estado interno, a forma como você se sente sobre as coisas. Mano, eu vou te dar um código aqui que só esse código me ajuda pra caramba, que é que nada importa, cara. Não existe problema. A gente já tá na eternidade, cara. Só fica de boa. Só faz o que tem que ser feito e larga o resultado, entende? Solta, é o desapego. Porque quando você coloca pressão sobre isso, acontece uma coisa que na física quântica a gente chama de efeito Zenão quântico. Você trava a criação, você trava o processo. Então, ressignificou suas crenças, reviu o que você acredita sobre o dinheiro. Uma crença muito poderosa sobre o dinheiro que eu percebo bastante na minha família e nas outras pessoas é o medo. É o medo, é achar que tu ficar rico. Eu me lembro quando eu era criança, eu falava assim pro papai: Pai, será que eu consigo ficar rico igual o Silvio Santos? Aí ele falava: eu não quero ficar rico igual o Silvio Santos, imagina, vão me sequestrar, não sei o quê. Isso é uma crença, cara, é uma crença, entende? É aquela crença de que todo rico é uma pessoa ruim. Pelo menos na minha família não tem isso. Mas na minha família uma coisa que era muito predominante era essa daí de ter medo de ficar rico. Mas não tem que ter medo, cara. Foda-se. Só vai pra cima. Igual um monstro, um leão, entendeu? Vai pra cima, mano. Destruindo tudo. No bom sentido. Bota pra quebrar mesmo. Se for pra tá vivo, mano, viva de verdade, entende? Senão vira um cachorro e só come, dorme e se reproduz. Não existe morte. A morte é só uma crença, velho. A gente já tá na eternidade. Enfim, você reflete o que tá dentro de você. Se você vê um mundo triste, você vai manifestar tristeza na sua vida. Se o mundo para você é alegre, você vai manifestar e atrair pessoas alegres para você. Falando em pessoas, Jesus já falava: me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Então, cuidado com o que você vê, com quem você convive, porque nós somos a média, a ciência fala, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos, que é a mesma coisa que Jesus falou, né? Me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Por quê? Porque essas pessoas estão reprogramando sua mente, seu sistema de crenças também. E nós somos um mundo reflexo do seu estado interno. Então, você vai estar emanando essa frequência para o universo e mais disso vai voltar para você. Cara, minha mensagem nesse vídeo é: minha mensagem é, mano, tenha coragem, vai pra cima, faz o que tem que fazer, não importa nada, entende? Não, faz o que tá no teu coração.
Faz o que está no teu coração. Escuta a tua intuição. Escuta a tua intuição, porque a tua intuição é a forma como Deus fala contigo. É a forma como o divino se comunica conosco. Rever seus sistemas de crenças, o que você acredita sobre as coisas. E se eu pudesse deixar um exercício básico aqui pra você, cara, antes de dormir, me segue nas redes sociais que eu vou fazer um vídeo todo dia agora sobre o que é que você tem que fazer antes de dormir, mas é muito simples. Antes de dormir, primeiro agradeça. Agradeça, porque agradecer te tira de uma frequência, um estado de escassez, tá? Porque antes você sempre quer, eu quero, eu quero, eu quero. Mas quando você para de correr atrás, as coisas simplesmente surgem para você. Você sai dessa escassez e entra num estado de abundância. Você começa a reconhecer toda tudo de bom, cara. Meu Deus, você tá respirando. E não importa as circunstâncias, você tá vivo, você. Não importa, cara. Meu Deus. Você entra num estado de abundância, entende? Segundo, você perdoa, você deixa ir tudo que tem que ir. Ou seja, toda negatividade sai de você e você acorda renovado. Segundo, tenha convicção de que você faz parte do todo, de que você faz parte de Deus, dessa frequência primordial. Não existe certo e errado, cara. Você já é amado. Deus é puro amor, tá? Deus é puro amor e Ele quer o melhor para você. E é inevitável que no final todas as coisas cooperam para o bem. É inevitável. Até quando uma coisa ruim acontece, ela é para o seu crescimento. A gente nunca perde, é um ganha-ganha. Se você está aprendendo, você tá se iluminando, tá? Não existe ser humano um melhor que o outro. Todos nós estamos aqui sendo lapidados. Todos nós vamos chegar no mesmo, todos nós vamos nos unir com o todo no final. Isso é inevitável. Só que cada um tem o seu processo. Então, beijo no coração. Eu espero que essas palavras, que essa mensagem tenha feito sentido pra você. Esse foi um vídeo sem roteiro, porque eu queria colocar minha alma aqui realmente. E uma parte de mim e de tudo que eu tenho aprendido, eu queria repassar pra vocês. Se você chegou até aqui, coloca nos comentários, o mundo é reflexo, tá? E beijo no coração, tamo junto. Tem o manual da identidade divina aí vou colocar também. É um link que tá junto com minhas redes, junto com o meu Instagram. Então, se quiser seguir, segue lá. E é isso aí. I love you.